Alô, papai, alô, mamãe, alô, Mesquitense Raiz. Muito boa noite para você que nos assiste, para você que nos ouve. Hoje é um dia mais que especial. A gente está fazendo um ano do seu, do meu, do nosso podcast. Esse programa diferente, irreverente, articulado e sempre com um entrevistado top. É o caso aqui desse figura que foi o nosso primeiro entrevistado. Tá no ar o Pod Kleber. Roda a vinheta. Voltamos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Mandem aqui recadinhos, façam denúncias, façam fofocas. Fiquem à vontade, o programa é de vocês. Hoje é dia de festa. E para comemorar, a gente tem a honra de receber o meu amigo Júnior Perim. Júnior Perim é um ativista aí cultural, reconhecido pela massa, inclusive internacionalmente. Faz de tudo um pouco, mas gosta mesmo é de circo. Perim é o grande nome do Crescer e Viver, essa referência que, inclusive, é a nossa madrinha metodológica aqui na Escola Municipal de Artes da Chatuba e dos vários circos que o Jorge, nosso prefeito, vai fazer ainda na cidade nos próximos anos. Aliás, a gente já está finalmente aí para o Circo do Sebim. Bom, Perim, muito obrigado pela sua presença. Para nós aqui é uma grande satisfação voltar aqui depois de um ano, programa número 40. A gente está aqui juntos. Pô, é muita alegria para nós. Então, obrigado, Kleber. Boa noite, gente. Para mim também é sempre uma alegria voltar à Mesquita, vir sempre à Mesquita e ver os avanços que a cidade tem experimentado em diferentes áreas, né? Assim, Jorge é um prefeito muito dinâmico, a saúde avançando, o planejamento urbano avançando, os equipamentos de educação se qualificando, os equipamentos esportivos se qualificando, e a cidade dando um show, né, um certo deserto fluminense de investimento cultural, aí sob a sua liderança, a Mesquita também dando um show em política cultural, em ação que valoriza o campo simbólico, o imaginário mesquitense e o desenvolvimento de um setor que é tão caro para o estado do Rio de Janeiro. Ver Mesquita na liderança da Baixada, de políticas e de ações de promoção e desenvolvimento cultural, me deixa muito feliz e alegre também. legal, você falou dessa coisa do deserto, né? Você não enxerga movimentos assim no Estado? Olha, assim, eu tenho um certo cacuete, por ter sido secretário também, de ficar observando o que as cidades, principalmente as cidades, fazem, né? A vida acontece nas cidades e a cultura tem um papel fundamental, primeiro por ser algo que 90% é produção popular e das próprias pessoas, não tanto depende do Estado. O Estado, como fomentador de cultura nas cidades, deixa muito a desejar. Se a gente olhar para a última legislatura, pensar os 4 anos dos governos passados das cidades, quantos municípios você viu construindo equipamentos culturais no território fluminense, ou seja, nos quase 100 municípios do estado do Rio de Janeiro? Você não viu nenhum. Você tem um estado que, o estado do Rio, tem 65 equipamentos culturais, 59 deles concentrados na capital, um no Carmo e outros 5 em Niterói. Ou seja, não tem a presença da infraestrutura cultural manejada pela estrutura do Estado em todo o território fluminense. Se as cidades não se dedicarem a isso, a infraestrutura cultural vai seguir prejudicada. E a gente viu Mesquita se lançando no outro desafio desde a gestão passada, quando o Jorge faz o Circo da Chatuba, quando o Jorge anuncia mais um circo no outro bairro da cidade, quando ele tem a intenção de fazer mais um, quer dizer, escolhendo um circo. E aí não por ser de circo, né? Porque circo é um pop-up de projetos. Sim. Num circo você pode fazer como na N Chatuba, coisas. aula de judô, de balé, Exatamente. o karatê, a campanha de A vacinação. dança, as reuniões, assembleias. Então, e aí é isso. Eu acho que é produzir espaços de sociabilidade e encontro, porque também não é só equipamento cultural. Qualificar o espaço público,
gerar espaço de convivência. Isso é apostar nessa capacidade humana que está nas cidades de produzir sociabilidade e encontro. E é daí que surge cultura, porque cultura é modo de ser, de estar, de existir na vida cotidiana. Legal. Mas você acha que essa falta de proatividade, coloquemos assim, nessa perspectiva de criar equipamentos de cultura e de lazer para a população, você acha que essa ausência de proatividade, ela é derivada do quê? Eu acho que tem duas razões, tá, Kleber? Assim, o Estado está perdendo, de fato, capacidade de investimento. A gente vê isso na grande maioria dos municípios, no próprio Estado. O Estado do Rio até teve um levante agora com a coisa da venda da SEDAI, ou seja, da privatização das áreas de saneamento básico, que deu ao Estado uma capacidade de fazer investimento, também distribuiu esse recurso pelas prefeituras do Estado, ampliando a capacidade de investimento das prefeituras. Boa parte das prefeituras dobraram o seu orçamento. A questão é, que escolha as cidades fazem, né? Assim, a cultura ainda é muito pouco vista como um vetor efetivo de desenvolvimento econômico. Não é pensada como isso, lamentavelmente. Eu acho que isso também não é só culpa das prefeituras, ou dos governos estaduais, ou da própria União, não. Se bem que na União, eu vejo no atual governo um certo ataque ao setor. Há uma incompreensão do Brasil de que o gênio criativo da sociedade brasileira, e especialmente o gênio criativo popular, que é responsável pela construção da nossa identidade, seja efetivamente um ativo para promover desenvolvimento. Eu estou falando de desenvolvimento para separar, para deixar claro que economia não pode estar só centrada na atividade econômica. Ela tem que estar centrada no bem-estar, porque bem-estar gera qualidade de vida gera menos custos com saúde, encontro gera menos custos com segurança pública, porque as pessoas se apropriam do espaço público, melhora a qualidade da gente produzir senso civilizacional e, efetivamente, gera trabalho, gera dinâmica de circulação. Produz riqueza. Produz riqueza. Assim, lamentavelmente, o Brasil não entrou nisso. Há 35 anos a Austrália fez isso, há pouco mais de 25 anos a Inglaterra fez isso. Ou seja, a Europa se apropria do seu ativo histórico, quase toda a Europa para fazer isso. Isso é gerador de fluxo turístico. Isso é gerador de turismo. Não entender isso como ativo econômico é o que também faz com que os municípios e os estados não façam investimentos qualificados. Existe uma saída? Ou também tem uma questão? Acho que tem dois. Eu acho que existe uma saída. Agora, acho que a gente não precisa esperar a saída do poder público. Eu acho que quando a gente tem um prefeito como o Jorge, um secretário como você, que tem essa compreensão de que cidades precisam promover dinâmicas de desenvolvimento, quando você diz, olha, eu preciso de promover desenvolvimento, não tem jeito. O encontro com a cultura ele vai ser quase que condição sine qua non. Exatamente. Não vai forçar nenhuma barra. Acho que tem uma tarefa do próprio setor cultural. O setor cultural também vive muito a informalidade, especialmente nesses estratos mais populares, né? Assim, a gente, quando inventou o circo, inventou lá em São Gonçalo. Desde sempre, eu percebi que a gente precisava estruturar um modelo de produção, precisava construir metodologia, e, para isso, a gente precisava ganhar estatura institucional. Então, assim, ainda é um setor que padece de muita falta de institucionalidade, ou seja, é um setor que trabalha muito na informalidade. Então, ele vai ter sempre uma certa dificuldade também de convencer o Estado da sua consequência. O Brasil é um dos países no mundo inteiro que experimenta os maiores graus de informalidade na atividade produtiva em todos os segmentos da economia e da cultura. Isso é uma expressão muito forte. Então, a cultura precisa fazer essa tarefa de se auto-organizar como empreendimento. E há também um outro desafio. A gente tem uma capacidade de gerar trabalho, mas o Brasil precisa dar respostas a esse nível de informalidade também da mão de obra, né? Então, a cultura, para ser mais consequente para a maioria da população, a população precisa sentir que ela é geradora de emprego, de trabalho formal, porque é isso que também... Aí é por isso que, às vezes, o Estado, nos seus diferentes níveis de governo, valoriza mais a construção civil, valoriza mais aquilo que é perceptível. O resultado é mais imediato, né, entre aspas. Mas na cultura é possível, a gente precisa se organizar para isso, basta a gente melhorar o nosso nível de adicionalidade. Às vezes é melhor você fazer menos com qualidade
do que mostrar que você gera tanto, 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 e isso fica diluído e não é perceptível para o desafio brasileiro, de romper com a informalidade dos negócios e dos empreendimentos e de romper com a informalidade do trabalho. E na tua leitura, a Aldir Blanc não ajudou a gente nesse processo de institucionalização? Eu acho assim, eu sou um dos maiores críticos da lei, assim, dei uma entrevista grande na sua primeira edição do Jornal Globo, falando do que eu pensava da lei. Eu acho que a lei, ela, trabalhando o princípio da igualdade da distribuição do recurso, ela negligenciou a equidade. Então, se vou contar a própria história do Circo Crescer e Viver. Você pega o Circo Crescer e Viver, que é um CNPJ, mas que é uma estrutura, que é um circo, que tem 23 funcionários de carteira assinada. Pouco antes de eu estar aqui conversando com você, eu estava autorizando a folha de pagamento no banco. Então, assim, e eu recebi um recurso igual a um cara que tem um CNPJ e trabalha de casa com computador. Não estou subvalorizando a atividade dele, na casa dele, home office, produzindo, criando projetos. Que é bacana também, mas é muito díspare para tua... Exatamente. Assim, eu pago R$8 mil de conta de luz por mês. Então, eu recebi R$10 mil de apoio durante 2 meses. E um outro CNPJ, só por ser um CNPJ, recebeu os mesmos 10 mil. Assim, isso pode ser um conceito de igualdade, é muito bonito, mas não é um conceito de equidade. Ou seja, acho que a lei deixou, eu acho que ao mesmo passo que a lei distribuiu recursos para muita gente, ela não ajudou a salvaguardar essa infraestrutura cultural brasileira que fez o dever de casa, que se organizou e que criou a institucionalidade para gerar trabalho, para gerar emprego, para gerar ação consolidada. Nós temos desafio na arte, nós temos desafio na cultura. Como é que você gera qualidade artística se você não tem estruturas estáveis, formais, corpos? Sabe, isso custa dinheiro, isso custa caro, Não, e um dinheiro continuado, né? Sim, não é um... sim, que no Brasil não existe, porque as políticas no Brasil, como a gente é um país muito desigual no acesso ao recurso público, especialmente para o setor cultural, né? E o setor cultural, de certa maneira, é uma elite, a gente compreende assim, vamos sair diluindo o recurso, quando, na verdade, não adianta. Vai ser sempre um setor um pouco mais elitizado do que os outros. O desafio é como é que a gente bota mais gente dentro dessa bolha e vai alargando essa bolha. Porque, de fato, a gente tem um desafio de qualificação estética, de qualificação artística. Não dá para a gente não falar isso. Eu venho da periferia, mas, assim, tem que fazer direito. Com pouco, mas tem que fazer direito. Ah, eu preciso do dinheiro primeiro chegar. Aquele papo do ovo e da galinha. Não, você precisa ter primeiro o compromisso de fazer bem. Porque o dinheiro, de alguma forma, vai aparecer. Se você consolida o modo de produção, o recurso vai aparecer, porque você também vai modular a tua forma de acessá-lo de diferentes maneiras. Uhum. Que não só a dependência do dinheiro público. Eu acho que tem um conteúdo de militância, entre aspas, que é uma militância que acaba depondo contra o próprio setor. Eu acho assim, o setor... Eu sou underground, eu não preciso, eu estou ali... Eu acho que o setor quer parecer revolucionário, mas assim, não há nada mais revolucionário no Brasil do que você pegar um país que gera poucas oportunidades, que a mobilidade social é baixíssima, e você construir alternativas de inclusão produtiva, de desenvolvimento pessoal, porque assim, o impacto do desenvolvimento pessoal no coletivo é maravilhoso. Sim, né? sem Se dúvida. você o tempo inteiro acha que a sua luta é civilizar pessoas, né? Assim, é quase jesuístico isso, jesuíta, né? Parece os padres chegando aqui em 1500, trazendo todo Vamos um saber... catequizar, vamos catequizar. Exatamente, a cultura às vezes se comporta dessa forma, entendeu? Onde ela está, assim, o sujeito ele se acha especial. A gente não é especial, eu não sou diferente do dono de uma padaria ou de um botequim, sabe? São atividades econômicas diferentes. Acho que a cultura precisa ter um choque de liberalismo. Será que funciona isso, Peninha? Sim, precisa aprender que fazer recurso não está só associado a uma dependência da estrutura do Estado ou de uma ideia de que o Estado tem que pagar o seu modo de vida. O seu modo de vida é produto do seu esforço. O Estado precisa reconhecer o seu modo de vida quando ele tem consequência e impacto público. Essa é a tarefa do gestor público, né? Eu, por exemplo, acho muito mais vantajoso o poder público pagar um ingresso e garantir a ida de alguém do que ela fomentar o produto. Eu acho muito mais interessante que eu faço o meu produto, chego ali e o poder público paga por aquele que não pode pagar
e garante ali o meu sustento. Aquele consumo cultural que vai abrir a mente, que vai... Quando você entra no debate do consumo cultural, Kleber, você entra no debate do público. E, lamentavelmente, política cultural centrou todo o debate no equipamento, no na agente de cultura no agente, no e na produtor. Infraestrutura. O público virou uma coisa que não é objeto do debate, não é sujeito, quando ele deveria ser ao contrário, o principal. Exatamente, E é interessante isso que você fala, porque a gente vem... O Jorge é um cara muito vanguardista, está pensando muito lá na frente, e a gente vinha discutindo a criação de oportunidades que valorizassem o pertencimento mesquitense. E a partir daí passa aqui no nosso caso, passa pela construção de infraestrutura, uma infraestrutura focada na questão também artística cultural, porque a gente não tem, né? Historicamente a gente não tem. Então o mesquitense ele tinha que sair da cidade para consumir cultura. Ainda, dependendo da cultura que ele queira consumir, ele ainda precisa sair. Mas antes de 2017 para cá, a gente já vem revertendo nesse processo mais lento e gradual essa perspectiva. E aí, quando você fala isso, é interessante porque a gente está muito na contramão do todo, né? A gente está construindo e, em paralelo, Jorge, lá com a Secretaria de Educação, tem feito um trabalho de dar acesso ao consumo cultural para os alunos da rede pública. Vira e mexe tem Eu acho que tem um conjunto de muito coisas... interessante isso. Tem um conjunto de coisas da cidade que, assim, que a cultura às vezes não percebe, que eu acho que está muito presente em Mesquita, né? Quando você vem beirando a linha do trem, você encontra ali um mural de grafismos, de referências estéticas diversas, de grafites, de obras de arte, de produto visual de muita qualidade. Aquilo ali é cultura. Qualificar o espaço público é uma ação de cultura. Melhorar a infraestrutura de praças, tenho acompanhado aqui, e melhorar a frequência das pessoas nesses lugares, a afluência de pessoas. E a permanência delas também. E a permanência delas ali. Sim. Criar um polo gastronômico. Isso é ação de cultura. Mais recentemente, um projeto que o Jorge estava apresentando, que é do parque, onde ele vai preparar algo que me parece ser um oratório, algo onde já tem um certo encontro de pessoas, de religiosos que vão lá para professar a sua fé e criar uma infraestrutura para acolher melhor isso. Fé, religiosidade, também é cultura. Quer dizer, eu acho que a cidade está fazendo algo... turismo religioso muito forte. Que não é só o pertencimento. Assim, isso melhora o pertencimento, mas também assim, gera fluxos para cá. Sim. Eu não tenho dúvida que hoje, muito cidadão que vive em Nilópolis, que vive em Belford Roxo, Nova que vive em Nova Iguaçu, que está aqui do lado, vem viver uma experiência gastronômica, religiosa, de passeio, de compra. Coisa simples, de entrar numa cidade e encontrar minimamente uma rua onde você pode, livre da relação com o trânsito, caminhar para fazer uma compra que é algo que é funcional, que é necessário, sei lá, um balde, ou fazer a compra no supermercado. Você tem um espaço público qualificado para o indivíduo viver essa experiência, já conhecer que a cidade está fazendo essa oferta. Eu não tenho dúvida nenhuma que Mesquita vai mais do que, como eu disse antes, gerar pertencimento para o seu próprio munícipe, ela vai se tornar uma referência de consumo cultural para quem vive no seu entorno imediato. Há que se fazer aí, ainda acho que é um desafio para a Mesquita, mas me parece que vocês já estão trabalhando, que é como é que faz essa ativação. Cabe à cena cultural, que é isso também, essa elite mais centralizada do Rio de Janeiro, por exemplo. Ninguém entendeu que, caraca, tem um baita equipamento aqui que você pode, como a Débora Coker recentemente veio aqui fazer, num fluxo de exibição de um documentário, de um dos espetáculos dela, que ela fez no Brasil inteiro, disputada no Brasil inteiro, veio aqui e fez 2 vezes. Acho que no Tênis Clube Mesquita. E foi lá na Chatuba, foi lá no Circo Chatuba. Também é uma tarefa nossa de, caraca, tem um negócio ali. Estamos aqui, aí. Não tem muito interesse também do setor cultural, sabe, de querer descobrir possibilidades de difusão, de fruição da sua produção para novos públicos. Isso é formar plateia. Mais do que mandar um menino para
de uma escola pública entrar num espetáculo ou dar o ingresso da sua produção artística para um vizinho do seu equipamento cultural ou de onde você está apresentando a sua peça de teatro ou seu espetáculo de circo, é fundamental que você diga assim, caraca, aonde eu posso chegar para fazer uma troca importante? Então, assim, Mesquita está se apresentando, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que a gente é pobre, mas é limpinho. Mas vocês estão se apresentando na metrópole carioca como assim, esta é uma cidade que tem infraestrutura cultural estabelecida, instalada, infraestrutura cultural em construção e desenvolvimento, e uma cidade que criou, porque você tem toda uma relação tangencial da cultura, que é isso, que é a praça pública do lado, a possibilidade de chegar, a caminhabilidade, o comércio que está na frente. Você não sai e vai só uma peça de teatro e volta para casa correndo. Né? Você vai ao cinema, você sai, você vai tomar um padaria, shopping, toma um café. Vai um café, então, assim, compra alguma coisa no mercado, vai ali. está construindo isso. Assim, é um pouco bem importante que o uma setor centralidade regional aqui, né? Da Baixada, sem dúvida alguma. Tem o desafio de ativação, que é um desafio de ativação que não é só o investimento público, é também o investimento do setor cultural de fazer essas novas descobertas. Assim, eu sou muito interessado nisso porque vem do circo, né? O circo cresceu e veio durante um tempo, a gente paralisou isso, mas tem vontade de retomar. A gente teve um circo itinerante, que a gente chamava de circo volante. E a gente ia para 20 cidades por ano, só no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E a gente sempre escolhia cidades que não tinha nenhum equipamento cultural ou que tinha baixa infraestrutura cultural. Sempre foi um sucesso. Taxa de ocupação superior a 85%, venda de todos os ingressos. E a gente chegava dando metade para a cidade, para distribuição em escolas públicas e tal. Algumas cidades gerava crise. Mas vai cobrar? Eu falei, cara, todo mundo na cidade não é estudante da rede pública. Se você também não vende o bilhete, você não democratiza o acesso para o cara que pode pagar. Então, assim, também tem essa ideia burra, eu acho, de que democratização do acesso... É liberar o ingresso geral para todo mundo. É liberar o ingresso para todo mundo. Não é. É dar um ingresso para quem precisa e garantir o acesso de quem pode consumir. E essa garantia do acesso está na oferta. Exatamente. Está na oferta. É uma visão míope, né, eu acho. Então, nessa pegada, a gente tem um desafio aí de construir rápido os equipamentos, é um desafio também, e a partir da inauguração, digamos assim, dos equipamentos, da ativação deles, a gente mostrar para o mercado que a gente existe, né? Que a gente está fazendo, que a gente está construindo. Os 2 circos que já vão se construir, do que eu vi do projeto, quer dizer, do que eu tenho visto, das coisas que o Jorge mostra, ele gosta de mostrar, todos aqueles... Faz master plan da cidade inteira, mostra o desenho do equipamento, faz tudo em 3D e tal. Tudo que eu vi antes pelo desenho e depois vi inaugurado, pronto, entregue para a população, é exatamente, assim, praticamente 100% igual. Então, assim, olhando para o projeto dos 2 circos, essa remodelagem do Circo Chatuba, mais o circo que é Circo Sebinho. Rocha Sobrinho. São 2 equipamentos de cultura que não devem nada ao Circo Voador, no Rio de Janeiro, né? Que vão ter muito mais qualidade que o Circo Crescer e Viver, que é um circo que tem uma programação regular, com também uma taxa de ocupação alta. Então, assim, vão ser muito melhor do que nós. Aqui a Chatuba tentou reproduzir um pouco do que nós somos. Eu agora já estou com um pouco de inveja branca, porque vai ser muito... Mas por causa do ar-condicionado? Não. Tem ar-condicionado no nosso circo. Eu acho que toda a infraestrutura que esse circo novo vai ganhar, então, assim, é algo que não deve nada, absolutamente nada. Eu fui secretário de Cultura da capital do estado, no Rio de Janeiro. Não deve absolutamente nada ao Circo Voador, que é o circo da prefeitura, administrado lá pela Associação do Circo Voador pela Maria Jussá. Não deve absolutamente nada. Então, por que não circular? Por que não vira... Não estou falando de levar cultura, porque a gente tem uma necessidade de circular a nossa produção artística, de contribuir com a ativação e da construção dessa centralidade, de fazer troca com a cena cultural de Mesquita, que é algo que eu recente estive em São Gonçalo, vendo teatro, até por recomendação do Jorge Miranda, e eu estava lá com uma cena, eu nasci em São Gonçalo, com vários artistas, amigos meus, de muitos anos atrás, não, porque a gente tem que valorizar a prata da casa, a prata da... Falei, gente, peraí, a prata da casa, ela estará sempre ocupando e deverá sempre ocupar os espaços de cultura da sua cidade.
Mas assim, eu me lembro que eu brinquei com um músico lá, amigo meu de muitos anos. Eu falei, cara, eu tive a vida inteira tocando no boteco. Eu não vou pagar um ingresso para vir aqui no teatro te ver, se eu posso te ver ali na esquininha. A não ser que você me apresente algo novo. Então, assim, nós temos aqui um teatro que precisa circular uma produção. Que é isso? Senão o cara sai de lá de São Gonçalo para ir ver a peça lá não sei aonde. Olha o que a cidade perdeu de receita, de recurso, em termos de economia tangencial, em termos... É importante a gente fazer isso também, sabe? É bacana. E Mesquita está preparada para receber essa cena e para botar, pela qualidade das relações que você estabelece, para trocar. Eu me lembro que aqui a Débora Conque, na primeira exibição, juntou praticamente todas as academias de dança. Foi bem legal, foi bem legal. Cara, não é fundamental um negócio desse? Você imagina o quanto que essa experiência não foi boa, ver ali como é que é o processo de criação de uma companhia importante no Brasil. A Débora está, nesse momento, em Glasgow, dirigindo uma ópera. Eu falei com ela no sábado, acho. Não, no dia da eleição, ela me ligando, porque não conseguiu voltar para o Brasil para votar, e me ligando e dizendo, cara, como é que está o resultado e tal. A gente começou a falar, cara, pô, Pereira, estou saindo daqui. Cara, já está indo para Nova York, já vai dirigir uma ópera em Nova York. Quer dizer, uma criadora carioca que faz conversa... Já dirigiu o Soleil, já dirigiu... E que estava aqui recentemente. Que veio aqui na Chatuba, né? Bater um papo. Do mesmo jeito que eu já vi ela fazer conversa com grandes criadores internacionais. Então, assim, cultura é isso, é fluxo, circulação, encontro da diferença de vários lugares. Se a gente não circular, não... Então, e Mesquita se apresenta nisso aí. Eu acho que tanto o cidadão regional aqui, quanto o da própria capital, a ideia é a gente, esse movimento pendular, a ideia é que a gente realmente faça nos dois sentidos, né? Você vai consumir fora, mas também você consome dentro. Claro. E atrai outros de fora para consumir também. A cultura não pode ser, se quer ser, sempre diz, a gente civiliza, a gente muda, a gente transforma. Mas a gente aqui é a gente. Isso aqui é o nosso quadrado, esse é o nosso quadrado. Isso é um comportamento xenofóbico, né? Não pode vir um cara daqui para trocar comigo, você não pode ir lá trocar comigo, né? E aí isso você fala muito legal também. Eu fico vendo jovens de periferia, não sabe, precisa alcançar uma centralidade que está lá em outro lugar onde eu reconheço que é a cena que parece estar validada. Não. A sua tarefa é produzir centralidade no que você faz. Se você não tem reconhecimento no lugar que você está, né? Se você não consegue aqui provar que você é capaz de juntar gente, você não será capaz em outro território. Então, assim, primeiro você tem que validar a tua produção no teu lugar, trocar o tempo inteiro com ela, receber informação. Gente, a civilização brasileira é uma civilização formada pela cultura europeia, pelo que a gente absorveu dos ex-escravos, dos escravos. E construiu novas coisas, né? Fez uma antropofagia bacana. Herança africana, misturado com a cultura europeia, com os povos originários brasileiros. E isso gerou uma coisa que só a gente tem. Só a gente tem. Então a gente agora... E que é altamente valorizado fora. E a gente fica com essa cara de não entender ainda. Mas vai entender, aos poucos vai entender. Eu acho que assim, a cena da periferia ganhou um destaque. Não há nenhuma resistência, eu vejo, do chamado mainstream, de uma certa elite, uma resistência com o novo que vem acontecendo, especialmente na música, né? A gente vê aí revelações de talentos bastante potentes, com muita qualidade. E quando a gente olha também o inverso, né? Do que está no imaginário da grande cultura internacional, tudo isso também surgiu das periferias, né? Alguém acha que o Beatles era um bando de menino rico, playboy? Alguém acha que o The Smiths era uma galera... era uma galera que surgiu ali nas periferias da metrópole, da capital do Reino Unido. Quer dizer, então, a cena punk com The Clash, se a gente olhar para... A contracultura deu muito. E hoje eu acho que a nova cena da contracultura é a periferia, são as periferias dos grandes centros urbanos do Brasil, não tenho dúvida disso. E a gente está numa pegada aqui muito... A gente acabou de inaugurar a Loninha, né? A Lona Cultural Lauro Sanches. E a gente já
já na obra, já tinha ocupação, a turma já se apropriando do espaço e fazendo seus ensaios, fazendo suas apresentações, ali, cultura urbana, muito latente em Mesquita por conta dos espaços urbanos, que estão valorizados. Então, nessa pegada, a gente entende que tanto a cultura de periferia quanto as próprias manifestações populares, a gente também precisa dar um lugar de destaque num movimento também muito solto, sem muito enquadramento, não é isso, mas é reconhecer que existem, que são importantes e que precisam ter um papel, cumprem um papel. Kleber, eu aprendi o seguinte, o que você precisa, eu acho que como poder público é oferecer o espaço. Está aí, ó. Vamos lá. Aí, usa. Em alguma medida, incentivos, né? Uhum. Dentro das capacidades que a cidade tem de fazê-lo. Mas a força estética, ela, no geral, não acontece com o fomento do Estado. Ela se revela da apropriação dos espaços, dessa apropriação orgânica que você está dizendo. É dali que surge. E aí é nesse momento em que o fomento não será um desperdício. Eu posso dizer assim, fazendo uma crítica à cena cultural carioca, tá? Nós tivemos um ciclo lá, nos 2 primeiros governos do Eduardo Paes, por exemplo, de muito investimento em fomento. Nós chegamos na Olimpíada, você não tinha repertório. Ou seja, eu acho também que o fomento público no Brasil, e isso aconteceu muito com a Lei Aldir Blanc, vamos botar o pessoal para fazer. Cara, não dá. O cara faz um negócio na internet, você abre lá o produto do cara, tem 12 visualizações, 13 visualizações. Não estou dizendo que o pequeno não tenha que ser incentivado, não é isso. Mas isso explica um pouco uma certa aderência do discurso contra a cultura ganhar algum espaço no imaginário popular, né? Isso explica um pouco, a gente já tem vivido greves, eu me lembro que eu estava numa assembleia de servidores da Funarte, há um tempo atrás, e do Ministério da Cultura, fizeram uma greve de 3 meses, fecharam todos os equipamentos culturais federais do Rio de Janeiro, acho que do Brasil inteiro. Eu me lembro que eu fui numa assembleia e disse, gente, vocês percebem que vocês estão 3 meses em greve, a população está cagando e andando, que o teatro está fechado e que o museu está fechado. Alguém vai descobrir que a gente não serve para nada, entendeu? Então, assim... Cara, é lamentável, né? Exatamente. Agora, se você fecha uma praça que está ali, ocupa, sei lá, vamos fechar o Campo da Bica, chama aquele Campo da Bica? Campo da Bica lá ainda. Passei ali. Você vai dizer que aquilo não é cultura? Música tocando, o cara com a churrasquinho na calçada. Muito vendendo cachorro quente, tomando assim. E uma porrada de jovem, vários grupos, um torneio de futebol, famílias, amigos, todos se encontrando ali. Fecha aquele campo ali agora. Vai lá a prefeitura e fica com, por alguma razão, vai lá e passa o cadeado e diz que não vai ter. As pessoas vão pular a grade. Vão arrombar, vão fazer. Vão jogar bola. Entendeu? Se tirar a trave, eles vão botar 2 chinelos, um de cada lado, e vão continuar jogando. Então, assim, fato. É mais dar o espaço e depois dar isso, dar algum fomento, que é isso. Aí você já chega lá, você já vê que os times estão com coletinho, uniforme. Tá muito, e daí isso que vai surgir. Aí, às vezes, você bota só o dinheiro na frente, fomenta, porque o artista pediu, porque o cara quer, porque aquele modo de vida dele acha que precisa ser sustentado. E aí você tem um fluxo enorme de investimento. E quando você está bom, cadê o produto? Chegamos na Olimpíada, você não tinha repertório. Então, o cara cria uma peça com recurso do fomento, tem o tempo ali de criação, montagem, e ele prevê ali um tempo de circulação, de apresentação, a temporada, tudo dentro daquele recurso. Não está contando com o consumo. 0. Não está contando na sustentabilidade. Não, acabou aqui, acabou, o milho acabou a pipoca, vou esperar o próximo fomento para eu criar de novo. Não é sustentável, não há dinheiro para isso, não há espaço no orçamento público para isso, você é gestor público, sabe disso, o orçamento tem tamanho e as pessoas precisam entender que orçamento público é igual ao salário que você ganha em casa. Seja na cultura, na saúde, na educação, em qualquer lugar. Qualquer que seja a área. Exatamente. Você tem que priorizar, tem que escolher o que vai fazer. Então, acaba que entre reformar a escola ou construir um equipamento de cultura, né, fechar um teatro e manter aberto o posto de saúde,
é óbvio que a população vai preferir. Então, como é que a gente inverte esse canal? Como é que a gente cria um equilíbrio da população entender que um é tão importante quanto o outro, quando a cultura se torna mais consequente. E essa não é uma tarefa da prefeitura, do governo do estado, da União, é uma tarefa do agente de cultura. Mas eu acho que a gente volta na sua primeira fala da institucionalização dos processos, na perspectiva de trabalhar realmente com início, meio e fim, e a visão focada no consumo. Muito focada no consumo. O público precisa ser valorizado também. E consumo não é só uma relação mediada pelo dinheiro, é importante que isso fique claro, né? Porque muitas vezes você tem ali a oferta do produto ou do serviço cultural gratuito e você não tem a afluência de público. Aham. Ou seja, consumo não é só o cara que pagou o ticket, o ingresso. Se eu faço show na praça, eu quero saber se esse show juntou gente, exatamente, mobilizou pessoas, porque eu afetei promoveu o um encontro, isso aí. Exatamente. Isso então, aí. Isso tem que ficar muito claro. Agora, tem uma tarefa de institucionalidade que eu insisto sempre para os agentes de cultura e as experiências de cultura. Tem que estruturar modo de produção, tem que ter institucionalidade. Quantas vezes você passou por coisas legais, disse assim, caraca, Kleber, você é o secretário de cultura? Porra, me ajuda aí, eu estou fazendo esse trabalho. Aí você, quero te ajudar, mas e aí, como é que é? Tu tem CPF? A gente encontrou gente sem CPF. Sem CPF. Imagina se o cara vai ter um MEI, ou se o cara vai ter um CNPJ, ou se o cara vai ter... Sabe? Então, assim, eu vivi isso no Rio de Janeiro várias vezes. Você quer ajudar, você não é ajudar, você quer contribuir, você quer fomentar, caraca, se eu botar um pouquinho de recurso... O cara vai embora. Esse cara vai embora. Vai voar. Mas o cara não consegue receber. Aí a discussão é como é que o Estado, o município se organiza para fazer chegar nesse nível de desorganização. Desculpa, setor cultural. A gente vive um país de muita informalidade. O Estado não tem que se organizar para isso. O Estado tem um papel, a sociedade tem o seu. E um dos papéis, princípios do tecido social é se auto-organizar. Exatamente. Né? Se eu preciso do Estado me tutelando para me organizar, aí nós estamos falando que vai fazer cultura igual, sei lá, na União Soviética, a antiga União Soviética, em que tudo era orientado. Não é isso, nós não estamos aqui falando da Revolução Cultural de Mao. Né? Nós estamos falando aqui da aposta na inventividade. Mas essa inventividade tem que ter algum nível de capacidade de dialogar, não é só com o poder público, não. É com o setor privado. Porque o setor privado também, quando vai dizer, eu quero te ajudar, eu quero te apoiar, eu gostei. Mas como é que eu dou? Ninguém faz um Pix pelo celular ali, direto. Pelo WhatsApp para apoiar a expansão de uma atividade produtiva, e cultura é uma atividade produtiva. Altamente produtiva, é difícil. É um desafio, viu? Porque, sobretudo, mudar essa forma de olhar é um grande desafio. Eu acho que as próximas gerações aí mas eu vai acho ser... Que o Estado precisa... Aí o Estado precisa ter essa coisa que você falou da lei Aldir Blanc, né? Outro dia tive uma larga conversa com uma das autoras da lei, a deputada Jandira Fegali, fez uma visita a um evento que a gente tinha no circo, ela foi lá assistir o músico, o Kiko Horta, que é amigo dela, e a gente, enfim, encontrei ela entrando no circo, a gente sentou para tomar uma água, uma cerveja, e eu fiz... Ela falou, me explica. Deu uma provocada. Você está sempre criticando e tal, mas o que é? Eu falei, Jandira, olha aqui os desafios. Ela, pois é verdade. Então, assim, sabe, há uma certa ideia, a pressão do setor cultural é tão grande de que, olha, eu sou assim, e eu sou assim mesmo, e se organiza aí para me ajudar do jeito que eu sou, que acho que até é um nível de irresponsabilidade por parte do próprio setor cultural. Não estou culpando as autoridades, não, porque elas vivem a pressão, mas, assim, eu, quando fui secretário, eu dizia, gente, eu não sofro aqui pressão de artista, porque secretário de cultura não é para resolver problema de artista, é para resolver problema de público. Senão o secretário de saúde ia ter que resolver o problema vai virar tarefeiro, né? Vai virar doente. Não, mas você imagina, se a sua tarefa não é olhar para o espectador, para o consumidor cultural... Como é que você mobiliza, como é que você... Se a saúde funcionar igual a tua cabeça... Já era. O secretário de saúde é o secretário do médico, do enfermeiro, do agente de saúde. E o doente... Deixa para lá, esquece. Deixa o doente para lá. Entendeu? Quem é o cliente da cultura? O cliente da cultura não isso é uma guinada na perspectiva histórica de produção cultural. É um debate que, assim, com muita gente de cultura, eu tenho uma certa... As
pessoas que, claro, tem um nível de respeito, a gente se dá bem e tal, mas assim, eu sou crítico dessa posição, entendeu? Porque quando eu não tenho consumo, significa que o meu produto se deslegitimou, sabe? E o Estado vive de legitimidade, governos vivem de legitimidade, eleições, votação, não sei o quê, pacto social estabelecido, escuta, acordo, diferentes setores e tal, não sei o quê. E aí, o setor menos escutado, eu não estou falando que a escuta tem que ser uma sala, uma conferência, cheio do que potencialmente a plateia dando opinião, não. É a afluência de público e de consumo para os lugares, os serviços, os bens culturais ofertados por nós no setor cultural. Eu acho que é muito interessante essa tua Eu fala. não quero construir guerra sua com o setor cultural, não. Não. Eu tô assim, muito interessado nessa discussão, porque, de certa forma, a gente vem construindo isso, a gente vem nessa pegada, né? A gente está fazendo um duplo movimento de mostrar para o mesquitense que a grama dele é tão verde quanto a do vizinho, porque tinha uma questão de autoestima aqui muito baixa. Eu acho que é mais, hein? Andando aqui pela Agora Baixada. Agora a gente já está no nível de dizer assim, a gente está bem verdinho, está bem legal. E a outra é de mostrar que a gente também, nessa pegada, a gente também precisa valorizar o nosso consumidor para os vários segmentos, para as várias áreas, não só na questão cultural, obviamente, que é o meu quadrado, que a gente vai falar sobre isso, mas é o comércio, né, é o ramo de serviços, são as políticas públicas. Sempre. O Jorge é muito focado na questão da entrega. A entrega é muito importante. Então, nessa perspectiva, a gente faz com que a entrega ela seja respeitada, valorizada e cuidada. Porque também não adianta, se o cara não se sente ali parte daquele processo, o todos é de ninguém, né? O público é de qualquer um e, ao mesmo tempo, é de ninguém. Então, é um grande movimento de capacitação continuada, entre aspas, que a gente faz quando a gente entrega um produto e aí se apropria organicamente dele. A gente tem uma perspectiva de trabalhar dirigido, mas também de trabalhar livre. E aí a gente fica feliz com a tua fala. Eu acho que casa muito com o modo nosso de pensar. Isso aí, só dessa ideia de que cultura é prática artística e prática criativa, né? É muito mais que isso. Cultura né? é fotografia, cinema, teatro, dança, música, circo. Cultura é assim, as pessoas saírem e passarem. Tem uma coisa que eu acho, caso falei um palavrão aqui, mas que eu acho fantástica. A coisa da Vila Olímpica, da cidade, abrir à noite e funcionar 24 horas para vocês caminharem. Quer dizer, práticas esportivas, uma relação saudável na vida, assim, né? Você ter o mínimo de prática esportiva e criar um ambiente. Você imagina, o cara vai trabalhar, às vezes, lá na capital, volta para casa, a oferta não está dada para ele. Agora está, pelo menos uma parte, não está na totalidade, mas está ali uma parte. Mas estamos caminhando. Isso é gerador de cultura. Quer dizer, o que a gente vê aqui de muita coisa, acho que é acertada, inclusive, tá? Acho que Mesquita mostra que a ideia de cultura e esporte tem mais possibilidade de prosperar na produção de política e de cultura e de práticas culturais do que cultura e educação. O que eu vou falar aqui pode parecer maluco. Pode parecer maluco, porque está todo mundo sempre assim, não, cultura e educação. Mas sempre falo numa perspectiva de que é o seguinte, a cultura tem que estar dentro da escola para... no geral, quando falam isso, é artista querendo vender oficina para a escola. Entendeu? E aí a gente fica num negócio da educação experimentar relações com a cultura e deixa de falar na formação para as artes, na formação para a cultura. Muito mais abrangente, muito mais pilar. Sério que a gente precisa. Isso aí, é mais pilar. A gente precisa mais de formação em arte do que arte dentro da escola. Porque a gente precisa de escola com matemáticos, a gente precisa de escola com exata, o Brasil tem um gap enorme nisso. E quando a gente junta esporte e cultura, a gente vê que, do ponto de vista daquilo que é função principal,
que já de cara a gente pode entender, e a pandemia nos mostra isso, que é produzir encontro. Eu não tenho dúvida alguma que cultura com esporte tem muito mais potência. Tem aderência, né? Total. Então, assim, Mesquita está fazendo isso. E aí, isso que você falou também, uma coisa que me encanta aqui também, né? Você vai a qualquer cidade, você precisa trocar uma lâmpada, você vai ter que pedir a um agente político conhecido seu. Se a cidade não tem, já não é uma cidade preparada, mais moderna, estruturada, que nem assim funciona muito, sei lá, como o Rio 1746, você liga, a lâmpada está ruim, não sei o que, parará. Bom, a parte das cidades, as pessoas ficam pedindo a alguém que trabalha na prefeitura. Franquia um favor a um vereador, a uma liderança ou qualquer. Ou conta com o prefeito, não sei o quê. Pô, tem uma história como Colab aqui que diz assim, pô, ô prefeito, a lâmpada está queimada, tem um buraco aqui. Um sistema visível online que todo mundo opina. Isso aí. Cara, isso é produção de cultura. Você gera um relacionamento com a cidade. É isso, você gera pertencimento. Pertencimento é um construto cultural. Assim, pouca gente está preocupado com isso. No geral, é a funcionalidade de entregar uma obra, porque eu preciso entregar para me reeleger, ou porque eu preciso para estruturar meu projeto político. Eu vou ali e faço um beabá. Agora, esse cuidado de que a infraestrutura ela é disparadora de consciência, ela é disparadora de uma visão de sociedade, sinceramente, eu sempre elogio o Jorge nisso, eu falo do Jorge em tudo quanto é lugar com os meus amigos. O Jorge tem sido um dos prefeitos mais qualificados no Brasil nessa prática. Disruptivos, né? Vanguardista. Uma equipe que eu acho que está respondendo a isso. Tá respondendo. Você, na cultura e no esporte, o Caio lá no planejamento e todos os outros secretários. A gente vê aqui uma certa também capacidade de envolver e juntar servidores de diferentes escalões na construção dessa visão de cidade, na compreensão do quão esses investimentos estruturais são importantes, porque falta infraestrutura, claro, você precisa dotar de infraestrutura, mas não é assim, eu vou fazer porque aqui falta. Eu vou fazer porque isso produz uma nova percepção sobre a vida nessa cidade, sobre a condição de ser mesquitense, sobre o meu bem-estar, sobre a condição que a minha família se posiciona, existe e está por aqui. Então, isso é fenomenal. Muito bom. Peri, não sei se você lembra, o primeiro programa hoje, aliás, a gente se empolga aqui na conversa. Hoje é um programa comemorativo de 1 ano de Pod Kleber. A gente tinha um cubículozinho, né, que era o nosso estúdiozinho. E agora a gente pode até considerar uma mansão, né, do tamanho que a gente está hoje. Então, a gente fica muito feliz com esse progresso, com esse desenvolvimento. Acho que a gente tenta, de certa forma, espelhar o que a gente experimenta aí na liderança do Jorge, com a maneira de produzir que ele tem, de entrega, de foco sempre na entrega e na valorização do mesquitense como um todo. Então, a gente fica muito feliz. Eu acho que, para nós, é uma honra estar nessa discussão. Eu acho que a gente trava algumas provocações pedagógicas, como diz um amigo meu, numa toada muito de, vamos tentar pensar diferente para produzir coisas diferentes, né? Novos resultados, novas perspectivas. A gente tem aí uma Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo em discussão, está travado, mas daqui a pouco destrava. E se a gente não aproveitar para mudar essa perspectiva, a gente vai perder novamente o bonde da história. Vocês aqui podem, pelo que eu entendi da lei, a modelagem da distribuição do recurso, ela pode ser feita pela cidade, né? Ou seja, pelo gestor local. Então, assim, eu não preciso te dar nenhuma lição ou nenhum conselho. A gente está vendo aqui, Mesquita, eu preciso vir aqui para receber conselhos, né? Do que eu posso fazer melhor no meu negócio. Fala sério, Peri. Mas assim, eu acho que Jorge, por mais que esse dinheiro vai chegar, né, a gente viu aí que vocês têm um compromisso com o desenvolvimento cultural da cidade, entenderam que cultura não é só atividade artística, embora ela esteja hipervalorizada, entenderam que a cidade precisava de uma infraestrutura mínima, estão agora caminhando para um certo
plano de apropriação qualificado dessa infraestrutura nova que se apresenta. Eu andei acompanhando umas cidades aí, por exemplo, com esses recursos da privatização da SEDAI. Pouco encontrei de plano estratégico de investimento, né, melhoria da infraestrutura urbana, melhoria do espaço público, qualificação dos equipamentos, sem ampliar custeio, sem gerar um elefante branco, né, assim, fazendo o que precisa ser feito, qualificando o que já tem, dotando de infraestrutura aquilo que já é vivo dentro da cidade. Cara, eu fico, cada vez que venho aqui, de fato, Kleber, fico muito feliz. Eu acho que se vier de destravar Leão de Blanc, independente de travar ou não, vocês vão seguir fazendo. Eu nunca vi o Jorge, quando existia Leão de Blanc, deixar... propenso a esperar... A desinvestir em cultura. Quer dizer, eu nunca tive nenhuma conversa com ele em que cultura, com toda essa dimensão que a gente está falando aqui, não fosse componente constitutivo mesmo para o investimento de saúde. Né? Assim, mesmo para o investimento de, sei lá, do centro de controle que ele quer fazer. Ou seja, que ele está preocupado como é que vai passar uma ciclovia na frente, como é que ele melhora o ambiente do muro, como é que ele pega o entorno imediato e mete uma obra de arte. Ou seja, então, essa cidade, eu acho que, não é que ela respira a cultura, eu acho que ela entendeu. Então, se com o Leão de Blanc ou não, acho que com o de Blanc vocês vão fazer mais. Mas eu acho que vocês já estão fazendo, né, pô? Muito. Estamos fazendo. Pô, muito bom te ouvir. A gente poderia ficar aqui a noite toda falando um monte, muito legal, muito legal. Eu sou um apaixonado aí pelo que você traz de conteúdo, muito legal. Então, eu queria muito te agradecer, a gente já chega nos finalmente aqui. Agradecer a você que nos acompanha. A gente já fez aí programas, já recebemos de tudo que é tipo de gente aqui. Muito, muito legal a discussão. Essa oportunidade de ouvir as pessoas, né? Descortinar o homem por trás do mito. E a gente falou com muito empreendedor, com gente ativista, com gente de diferentes matizes, diferentes ideologias, perspectivas. Então, fique com a gente aí, compartilhe igual fofoca. É importante que esse conteúdo ele acesse o máximo de gente possível, porque é importante que Mesquita, de fato, tenha uma pegada aí mais visível como vitrine, como inspiração. Quem sabe ajuda outros gestores também a entenderem que é possível fazer diferente, mesmo com pouco, né? A gente sendo uma cidade pobre, a gente está tentando, ainda assim, ser mais limpinho do que o comum. Mas é pobre, mas é limpinho. Então é isso, obrigado pela sua presença. Eu acho, Perim, que foi muito importante a sua vinda aqui. Depois de um ano, né? Você abriu e aqui veio fazer um marco muito bacana. Eu espero que no próximo ano a gente ainda esteja num outro espaço maior, ou amplie, porque a gente precisa crescer cada vez mais. Então, faça suas considerações finais aí. Mais uma vez, agradecer o convite. É sempre um prazer vir à Mesquita, te encontrar o Jorge, ver o quanto a cidade tem avançado. Nesse arco de um ano, vi quanto a cidade avançou em todas as áreas. E dizer que eu não acho que Mesquita seja uma cidade pobre, né? Pobre é aquela cidade que não tem projeto para o futuro, que não mira um novo horizonte utópico. Não. E Mesquita mira. Então, assim, tem uma riqueza simbólica aqui, em franco processo de ativação, e que bom que a cidade de Mesquita, o mesquitense e a Baixada Fluminense possa contar com essa experiência que eu comecei a falar aqui de deserto, né? Uhum. Assim, mas no deserto também nasce flor, né? No lixão também nasce flor. Tem uma frase que diz que no lixão também nasce flor. Mas no deserto nasce o cacto, nasce... Então, assim, Mesquita acho que está assim... Tem vida ativa, tem capital simbólico acumulando aqui, tem capital social se acumulando, tem inteligência institucional de sobra, tem política pública e tem projeto de cidade. Não dá para imaginar que nesse marasmo que é hoje o espaço público brasileiro, com falta de inventividade e inovação, que aqui seja uma cidade pobre. Aliás, aqui é uma cidade que promete muito, e promete para breve, entrega para breve. Muito bom.
Fique ligado aí, um forte abraço. Toda terça-feira às 20 horas, um entrevistado top. No meu, no seu, no nosso Pod Kleber. Um grande beijo para minha família que sempre me apoia. Aliás, hoje é um dia super especial, aniversário da minha filha. Papai te ama. Muito obrigado pela sua existência em nossas vidas. Um beijo para minha esposa também. E um forte abraço para essa equipe que é a melhor do Brasil. Valeu, rapaziada. Até a próxima. A honra, quem tem honra, vamos dar. Valeu.